Você está ouvindo o programa A Bíblia em Foco, um programa da Igreja Batista Conservadora de Eunápolis, situada na Rua da Consolação, número 510, no bairro Pequi. Dias de culto, nos domingos, a partir das 18h30. Nas quartas-feiras, a partir das 19h. Olá, boa noite, querido ouvinte. Aqui é o irmão Ilan, mais uma vez com a responsabilidade de pregar a palavra de Deus. Quero agradecer a oportunidade e a confiança que os meus pastores, pastor Arlan e Arlen, me concedeu. Sou muito grato por essa oportunidade, agradeço muito pela confiança e aqui estou eu para pregar fielmente a palavra de Deus. Quero mandar um abraço para minha mãe, minha querida mãe Cleide, e meu pai José. Quero mandar um abraço também para o meu pastor Arlan, que não pôde estar presente, mas que o Senhor receba o meu abraço, tá bom? E vamos lá. Semana retrasada eu preguei aqui na rádio o Salmo 3, e essa semana eu quero pregar o Salmo 4. E convido você, querido ouvinte, a abrir a sua Bíblia no Salmo 4, Salmo de Davi. Eu vou ler para vocês. Salmo 4 diz assim: Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Palavra de Deus. Nós vimos no Salmo 3, Davi invocando a Deus, apresentando o seu lamento, os seus problemas, declarando fé em Deus. Ele declarou fé em Deus até dormindo. Foi ele mesmo quem disse no Salmo 3, verso 5, Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Ele acordou tão confiante em Deus, ao ponto de dizer no verso 6, não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Ao perder o medo, ele faz um pedido ousado pela intervenção divina no verso 7. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. E no final, ele louva, reconhecendo que a salvação e a bênção provém do Senhor. Verso 8, do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Agora entramos a ver o Salmo 4, Salmo esse, que é do mesmo contexto, que Davi fugia do seu filho Absalão. Esse é um salmo de lamento individual. O Salmo 4 contém alguns paralelos com o Salmo 3, que veremos nessa exposição. O Salmo 3 é conhecido como Salmo matutino, e o Salmo 4 é conhecido como Salmo noturno. E aqui, a expressão hebraica selá, que significa pausa para meditação, aparece após o verso 2 e 4. Não estarei citando a expressão selá no decorrer do sermão, pois a partir do verso 2 e 4, de forma natural, já estarei o chamando para uma reflexão. Assim como em todo o sermão, somos chamados a refletir. Uma vez que o Salmo 4 é um salmo de lamento individual e tem uma estrutura própria, ele está dividido em 3 partes maiores, a saber, primeiro,
Davi com relação a Deus, pedido, verso 1. Segundo, Davi com relação aos inimigos, resposta, verso 2 e 7. E terceiro, Davi com relação a si, paz, verso 8. Se não, leiamos, Davi, aflito, clama a Deus por resposta, verso 1. Leia comigo. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Responde-me quando clamo. Clamo aqui, aparece no verso 3, parte B, que diz: o Senhor me ouve quando clamo por ele. E no Salmo 3, verso 4, parte A, com a minha voz, clamo ao Senhor. Clamar significa gritar. É uma oração feita em alta voz. É uma oração de urgência, de desespero. Lembrando que gritar aqui não é uma irreverência a Deus, como muitos hoje em dia o fazem, gritando, exigindo, determinando uma resposta de Deus. Faço-vos lembrar da passagem do cego Bartimeu, que estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas, e a multidão, juntamente com Jesus, estavam saindo da cidade de Jericó, e quando ele ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, isto é, a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele fez uma oração urgente, desesperadora, apesar de não saber que era a última vez que Jesus estaria passando por ali. A forma que ele utilizou de fazer ser ouvido foi gritando, clamando, falando em alta voz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha situação é desesperadora. Eu vivo mendigando, pedindo esmolas para sobreviver mais. A sociedade me rejeita. Então eu vou gritar, eu vou clamar. Eu preciso urgentemente de uma resposta de Deus. Davi estava aflito, ele estava sendo perseguido e cercado por todos os lados. Ele se encontrava em uma situação de angústia, de desespero, e precisava urgentemente de uma resposta. Clamar também é uma oração de urgência. Geralmente, quem clama está precisando urgentemente de uma resposta de Deus. Há momentos em nossas vidas, querido ouvinte, em que estamos tão angustiados, aflitos, com dores e no fundo do poço, e se encontramos em uma situação de desespero que, quando vamos orar, a nossa voz não sai na tonalidade normal, mas quando abrimos a nossa boca, o que sai são gritos de agonia, gritos de desespero, gritos de um coração angustiado. Há momentos que passamos que não suportamos, não aguentamos mais, então dizemos como Davi, dilatando a nossa boca: responde-me quando clamo, responde-me quando clamo, responde-me quando clamo. Davi continua dizendo: ó Deus da minha justiça. A expressão justiça traz a ideia que toda a justiça que há em Davi provinha de Deus, e também que Deus é aquele que faz justiça. Deus é o juiz supremo e absoluto de toda a terra. O direito que Deus tem de ser juiz é baseado primeiramente em 3 atributos divinos. Primeiro, Deus é a justiça absoluta. Segundo, o conhecimento infinito de Deus sobre os segredos da vida do homem. E terceiro, o poder irresistível de Deus para conceber recompensas ou infligir punições. O Salmo 11, versos 5 ao 7 diz: o Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será parte do seu cálice, porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Davi clama, grita, pedindo a resposta urgente de Deus para que ele venha fazer justiça. Davi clama pela intervenção divina. Davi não se apropria da justiça humana para fazer justiça com as próprias mãos, mas ele clama a Deus, que é um justo juiz e tem um poder irresistível de fazer justiça e punir os ímpios da maneira que eles merecem. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. O texto prossegue dizendo: na angústia me tens aliviado.
A expressão angústia é um paralelo ao Salmo 3, verso 1 e 2, que diz: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Davi utiliza a expressão angústia, que significa lugar estreito, apertado, fechado, cercado, para se referir ao momento que ele estava passando. De fato, ele estava cercado por todos os lados pelos inimigos. Ele estava em um lugar estreito, fechado, cercado. Davi, em seu pedido ao Senhor, ele expressa esse tipo de angústia. Porém, ele diz: me tens aliviado, demonstrando que Deus tinha dado espaço para ele em um lugar estreito. Davi, em seu pedido, pede que Deus faça justiça para ele, como tinha feito antes no Salmo 3, dando a ele largueza, espaço, quando ele estava cercado pelos inimigos. A ideia que eu vou ilustrar é como se Davi estivesse em uma tenda, e os seus inimigos tivessem armado uma tenda, cada um em volta de Davi, ou seja, ele estava cercado, encurralado, sem saída, mas na angústia, isto é, nesse lugar estreito, Deus trouxe espaço, largueza, afastando os inimigos para longe de Davi. Na angústia me tens aliviado, ou como diz na Almeida Revista e Corrigida, na angústia me deste largueza. Eu te faço uma pergunta, querido ouvinte: quantas vezes você esteve angustiado e Deus não te trouxe alívio? Inúmeras vezes. Quantas vezes você orou angustiado e na oração Deus não te aliviou? Se você está com o coração angustiado, apertado, ore. Deus pode te dar largueza, espaço para respirar, alívio para a sua alma. O texto prossegue dizendo: tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Deus faz justiça com base em sua misericórdia. Davi está pedindo que Deus ouça a sua oração com base em sua misericórdia, como no Salmo 3. Acorda pela manhã angustiado e na oração Deus traz alívio para ele, tendo misericórdia dele e ouvindo a sua oração. Davi ora pedindo que Deus faça justiça, porque Deus já o tem aliviado na angústia, não com base naquilo que Davi era, mas naquilo que Deus é, misericordioso. No verso 1, vimos Davi com relação a Deus, pedido. Mas, dos versos 2 ao 7, temos Davi com relação aos inimigos, resposta. Querido ouvinte, presta bastante atenção nessa parte aqui. É digno de nota que você saiba que do verso 2 ao 7, na oração, Davi trava um diálogo imaginário com seus inimigos. Eu vou dar um exemplo aqui. É como se eu estivesse orando e no meio da oração travasse um diálogo com meu vizinho e dissesse: até quando você vai ficar ouvindo esse som tão alto? Até quando você não vai perceber que o conteúdo da música é imoral, sensual, impura e que desagrada a Deus? Será que você não percebe que está tão alto, incomodando outras pessoas? Então, ao invés de dizer: Senhor, até quando ele vai ficar ouvindo esse som tão alto? Eu me dirigisse diretamente ao meu vizinho e dissesse: até quando você vai ficar ouvindo esse som tão alto? Mas veja bem, é apenas um diálogo imaginário na oração. Então vamos ao primeiro diálogo. Davi responde aos rebeldes, verso 2 e 3. Vamos ler o primeiro, o verso 2, que diz: ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade, e buscareis a mentira? A expressão ó homens, Davi usa para se referir aos mesmos inimigos do Salmo 3, Absalão, Aitofel, Simei e o povo. Ó homens, até quando? Já fazia tempo que os inimigos de Davi vinham querendo tornar aquilo que Deus já vinha fazendo, todo aquele bem, que é o significado de glória aqui, onde vimos no Salmo 3, verso 3, parte B, tu és a minha glória. E eles estavam querendo tornar o bem que havia em Davi em mal, a honra que Davi tinha em desonra. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? Eles vinham se apegando às coisas ilusórias, falsas, passageiras, que é a ideia por trás de amareis a vaidade. E mais,
buscando a mentira. Pode trazer a ideia de falsos deuses. Eram aquilo que eles estavam buscando e podem até estar considerando Absalão como um deus, até mesmo o adorando. Ou a expressão buscareis a mentira pode significar que eles estavam falando mal de Davi, inventando mentiras a seu respeito e espalhando para o povo. E eles estavam fazendo isso também. Mas eu quero fazer essas duas aplicações, a começar pela idolatria. Eles estavam seguindo decididamente Absalão, ignorando o plano de Deus, que era que da descendência do trono de Davi viesse o Messias, e esse trono permanecesse para sempre. Eles estavam pecando primariamente contra Deus. Idolatria é tudo aquilo que em nosso coração ocupa o lugar de Deus. Quando você prioriza outras coisas acima de Deus, e até você mesmo acima de Deus, você está sendo idólatra. Mas, Willan, você não sabe o porquê eu priorizo mais as coisas passageiras acima de Deus. Você não sabe o porquê eu priorizo mais o meu namoro, o meu relacionamento acima de Deus. Você não sabe o porquê eu priorizo mais o meu trabalho acima de Deus. Você não sabe o porquê eu priorizo mais a minha esposa, o meu marido, os meus filhos acima de Deus. Querido ouvinte, eu sei muito bem. Você é um idólatra. Tem uma frase que muitos dizem, e infelizmente e tristemente, até muitos cristãos que dizem assim: seja você a sua maior prioridade. Na realidade, eles estão dizendo: seja você idólatra de si mesmo. Não devemos prosseguir assim. Não devemos viver e pensar dessa maneira. Por que não dizer: seja Deus a minha maior prioridade? Amém. E mais, eles estavam buscando a mentira, isto é, falando mal de Davi, inventando mentiras a seu respeito e espalhando para o povo todo o bem que há em Davi. Eles queriam de alguma forma distorcer, inventando, mentindo ao seu respeito. Querido ouvinte, será que você não está prosseguindo dessa maneira? Falando mentiras, inventando coisas sobre os outros, distorcendo a realidade das coisas, buscando de alguma maneira difamar, caluniar e manchar a reputação de alguém? Vai esquentar aqui. Enquanto os inimigos estão desonrando a Davi, amando as ilusões e buscando a mentira, falsos deuses, colocando Absalão como um deus, Davi no verso 3 vai contrastar isso, dizendo, vamos ler? No verso 3, sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso, o Senhor me ouve quando clamo por ele, mostrando que Deus não escolheu Absalão, porque ele não é piedoso, mas escolheu a Davi, e não ouve a Absalão, e nem tampouco aqueles que amam as coisas passageiras e falsos deuses, mas Davi está dizendo que Deus o ouve, porque ele é o piedoso, aquele que lhe é querido, aquele a quem Deus ama com amor imutável, incondicional, e que retribui o seu amor. No verso 3, Davi chama os seus inimigos a uma compreensão. Sabei, compreendam, entendam, reflitam, saibam. O cerne do verso 2 é que os homens escolheram Absalão, e o cerne do verso 3 é que Deus escolheu a Davi. Davi está fazendo um contraste muito significativo entre aquele que foi escolhido pelos homens e entre aquele que foi escolhido por Deus, entre Absalão, que foi aprovado pelos homens, e entre Davi, que foi aprovado por Deus. Davi está contrastando, não existe meio termo, querido ouvinte, ou você é um escolhido de Deus ou não. Sabei, porém, Deus não chamou para si o idólatra, Deus não separou para si o idólatra, aquele que coloca outras coisas acima de Deus. Se você faz isso, saiba, compreenda, entenda que Deus não te escolheu, uma coisa ou outra. Ou você é um cristão que está em desobediência, ou você nunca nasceu de novo. Deus não separou para si o idólatra. Deus não separou para si o mentiroso. Se você anda na prática da mentira, inventando coisas sobre as outras pessoas, falando mal por aí de outras pessoas, espalhando fofocas e assuntos distorcidos sem pé nem cabeça, saiba, compreenda, entenda, reflita que o Senhor não te separou para si. Jesus vai dizer em João 8,44, na parte final, que o diabo é mentiroso e pai da mentira. Então,
Quem anda na prática da mentira é filho de quem, querido ouvinte? Do diabo. Davi utiliza a expressão sabei para chamar os seus inimigos a uma reflexão. E aqui me aproprio dessa expressão para os chamarem a uma reflexão também. Saibam, compreendam, entendam, reflitam. Deus não separou para si o idólatra. Deus não separou para si o mentiroso e também Deus não separou para si o vaidoso, aquele que é apegado às coisas dessa terra, amante das coisas passageiras, que só pensa nas coisas desse mundo, que só se preocupa com as coisas dessa vida, amante de coisas ilusórias, falsas e transitórias. Podemos conquistar muitas coisas aqui nessa vida, podemos trabalhar, estudar, se aprimorar, viajar, conhecer o mundo inteiro se possível, adquirir bens, etc. Mas o nosso foco maior deve ser nas coisas eternas. Em Colossenses 3, 1 e 2, Paulo vai dizer que devemos buscar e pensar nas coisas que são lá do alto e não nas coisas que são aqui da terra. Deus não separou para si o idólatra, o mentiroso e o vaidoso, porém, querido ouvinte, Deus separou para si o piedoso. Sabei, porém, que o Senhor distingue, isto é, separa para si o piedoso, que significa aquele que lhe é querido, aquele a quem Deus ama com amor imutável e que retribui o seu amor. Deus ouve Davi, sabe por quê? Porque ele o escolheu. Amém. Em 2 Timóteo 2,19 diz, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem e mais, aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. No Salmo 89:20 diz, encontrei Davi, meu servo, com meu santo óleo ungi. Deus ouve a oração de Davi, porque Deus o escolheu. Deus não ouve a oração de um idólatra. Deus não ouve a oração de um mentiroso ou vaidoso, apesar de que Deus pode usar de misericórdia para com essas pessoas, mas em via geral, Deus ouve a oração daqueles a quem Ele separou para si. Esse para si é para uma comunhão e serviço. Deus não nos separou para Ele apenas por separar, mas para termos comunhão com Ele e para servirmos a Ele e aos outros. Então, Deus não nos separou para sermos inativos no reino dEle, mas para uma comunhão com Ele e serviço tanto a Ele como aos outros. Você pode servir na sua igreja local ou no reino em geral. Se você acha que não tem nada que você possa servir, procure seus pastores depois, que eles vão te encaminhar com certeza para algum serviço cristão, porque tem muita coisa para fazer. Amém. Fazendo a aplicação do verso 1, que Davi clama por justiça, e aqui do verso 3, que o Senhor ouve quando clama por ele, é a de que, em momentos de desespero, angústia, opressão por parte dos homens, não podemos agir na emoção e querer retribuir na mesma moeda, ou agir com as próprias mãos, querendo assim fazer justiça, mas orar a Deus, que tem um poder irresistível de recompensar os justos e punir os ímpios. Ore e entregue ao Senhor a sua causa, que é um justo juiz, e no tempo dele há de julgar os ímpios. O primeiro diálogo, Davi responde aos rebeldes, verso 2 ao 3, mas agora vamos ver o segundo diálogo. Davi responde aos iracundos, verso 4 e 5, a começar pela leitura do verso 4. Leiamos. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Irai-vos não significa necessariamente que Davi está mandando eles pecarem, mas que é lícito que a ira venha, mas que essa ira não venha levá-los ao pecado. Esse versículo é citado por Paulo em Efésios 4:26, que diz, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. A ira tem o seu aspecto tanto negativo como positivo. Podemos ter uma ira nobre, justa, santa, por exemplo, pela causa do Evangelho, do reino de Deus. Quando vemos um falso profeta pregando, nos iramos ao vê-lo distorcendo as Escrituras, pregando heresias. Podemos nos irar ao ver a violência no mundo, a imoralidade estampada por aí, ao ver as injustiças no mundo, mas essa ira não pode nos levar ao pecado e mais, deve ser breve e deixada no final de cada dia. Não se põe o sol sobre a vossa ira, ou seja, não deixe que essa ira chegue ao seu travesseiro, não deixe que essa ira chegue até o momento que você vai dormir, não deixe que essa ira chegue no outro dia. Essa ira não pode te levar ao pecado e nem se prolongar. Quando a ira é baseada no amor de Deus e em favor de outras pessoas, não só é permitida, mas ordenada.
Jesus expressou essa ira justa em Mateus 21, 12 ao 13, onde expulsou os que vendiam e compravam no templo, derribando as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Ira justa. Então Davi continua: temam ao Senhor e não pequem. E quando forem dormir, pensem nisso, reflitam sobre isso, consultai no travesseiro o coração e sossegai, ou seja, aquietem, se calem, se tranquilizem. Temam e não pequem a Deus. Tremam quando forem dizer mal de mim para não pecar contra Deus. Reflitam sobre isso e calai-vos. Davi está dizendo: olha, essa conduta, essa prática, essa busca de vocês em idolatrar Absalão, em falar mentiras, em me perseguir, e o fato de vocês estarem falando mal de mim, estão pecando primariamente contra Deus. Então temam e não pequem. Reflitam sobre isso e se calem. Parem para não continuar pecando contra Deus. Então, querido, se você anda na prática da idolatria, vaidade, mentira, reflita sobre isso. Reflita sobre a maneira que você está vivendo. Se você está falando mal de alguém, inventando mentiras, pare. Se você está sendo vaidoso, só pensando nas coisas dessa vida, pare. Se você está idolatrando outras coisas, colocando outras coisas ou pessoas acima de Deus, pare. Se arrependa e pare para não continuar pecando contra Deus. Então Davi está dizendo o seguinte: quanto a mim, não falem mais nada. Quanto a Deus, olha o verso 5. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Oferecei sacrifícios de justiça, ao contrário dos de Absalão. Em 2 Samuel 15, do 10 ao 12, Absalão tramou uma conspiração, levando alguns líderes para dar a impressão que Davi estava apoiando aquela ação. De Jerusalém foram convidados 200 homens, que iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio, mas eles estando lá, daria a impressão que estavam apoiando e que por conta da idade avançada de Davi, estava compartilhando o reinado. Então, ele ofereceu sacrifícios com má intenções, e a conspirata se tornava poderosa, e crescia o número do povo que tomava partido de Absalão. Ele ofereceu sacrifícios que não agradavam a Deus. Então Davi está dizendo: olha, oferecer sacrifícios de justiça, ou seja, sacrifícios que tenham confissão de pecados, tristeza pelos pecados, arrependimento pelos pecados, abandono dos pecados. Davi vai dizer no Salmo 51, verso 17, que o nosso pastor Arlen citou: sacrifícios agradáveis a Deus são espíritos quebrantados, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. O verdadeiro arrependimento também envolve a volta a Deus. Final do verso 5. Veja. E confiai no Senhor. Ou seja, ofereçam sacrifícios que agradam a Deus, sacrifícios de justiça, e entreguem as suas vidas ao Senhor. Confiai no Senhor. Então você que é descrente e está me ouvindo agora e vive na prática da idolatria, vaidade, mentiras desenfreadas e uma vida ímpia, se arrependa dos seus pecados, confesse os seus pecados, tenha tristeza pelos seus pecados, abandone os seus pecados, ofereçam sacrifícios de justiça e entreguem a sua vida ao Senhor. Confie no Senhor. Davi responde aos rebeldes, Davi responde aos iracundos, e Davi responde aos derrotistas, versos 6 e 7. Vamos ler o verso 6, que diz: há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Esse é um paralelo com o Salmo 3, verso 2, onde diz, são muitos os que dizem, e aqui, há muitos que dizem. Possa ser que quem está dizendo isso são os companheiros de Davi, que fugiram com ele. Então eles estão expressando derrota, dúvidas. Quem nos dará a conhecer o bem? Ou seja, quem nos dará a ver alguma coisa boa? A situação está ruim, estamos sendo perseguidos, cercados, temos poucos recursos. Quem nos dará a ver alguma coisa boa? Ou, seguindo o fluxo aqui da resposta que Davi dá aos inimigos, ele se vira para os companheiros e dizem, olha, tem muitos dizendo por aí, quem nos dará a ver alguma coisa boa? Então ele faz um pedido, Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto.
Davi se apropria de uma das bênçãos da bênção araônica, bênção sacerdotal, que está registrada em número 6, do 22 ao 27, que diz: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Enfim, ele pede para que o rosto de Deus resplandeça sobre ele e o povo que estava com ele, sobre nós. A luz do rosto do Senhor resplandecer sobre nós significa sinal de aprovação e das bênçãos de Deus em favor do seu povo. O Salmo 3, verso 8 diz: do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Davi está dizendo em outras palavras: Senhor, seja favorável a nós, resplandeça sobre nós a luz do seu rosto. Muitos estão dizendo que em ti eu não tenho salvação. Muitos estão dizendo: quem nos dará a ver o bem, alguma coisa boa. Mas, Senhor, resplandeça sobre nós a luz do seu rosto, seja favorável a nós. O salmista Davi escreveu o Salmo 34 e no verso 15 diz: os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Os olhos do Senhor estão sobre os justos. Davi estava na condição de justo, alguém que andava em retidão, e uma vez que os olhos do Senhor estão sobre os justos, Davi pede que o Senhor seja favorável a ele. Os olhos do Senhor são tão puros que não podem contemplar o mal, mas no caso de Davi, ele era justo. Quem estava com injustiça eram os seus inimigos. Então ele pede para que o Senhor resplandeça sobre ele e o povo, o seu rosto seja favorável. Querido ouvinte, em momentos de angústia, desespero, aflição, onde não conseguimos enxergar nenhuma coisa boa, ou ficamos duvidosos e contemplamos só injustiça sobre as nossas vidas, devemos pedir para que o Senhor resplandeça sobre nós a luz do seu rosto, pedindo que ele seja favorável a nós. Olha o verso 7. O tempo passa correndo. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. O povo se alegrava muito após a colheita, quando contemplava aquela fartura de cereal e de vinho. Era um momento de celebração. A festa dos tabernáculos também era uma celebração do trabalho e da colheita concluída. Mas Davi está dizendo: quanto a mim, o Senhor encheste de alegria. O Salmo 3, verso 3, parte C, que é um paralelo, diz: e exaltas a minha cabeça. O Senhor exaltou a minha cabeça e me fez ver o bem. Deus colocou a alegria no lugar certo, nas fontes da vida e coração. Mais alegria o Senhor colocou em Davi do que nas coisas passageiras que o povo se alegrava. Querido ouvinte, você está triste? Anda cabisbaixo pelos cantos, chorando pelos cantos? É porque você não está orando. Em Tiago 5,13 diz: está alguém entre vós sofrendo? Faça o quê? Faça a oração. Sim, Davi está aqui em um ambiente de oração, e através da oração o Senhor encheu seu coração de alegria. Está triste? Ore. Ele está sofrendo? Ore. Está aflito? Ore. E se apropriando do que Paulo diz em Filipenses 4,4: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. E por fim, Davi com relação a si. Paz. Verso 8. Vamos ler? Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Se você aplicar esse salmo, você vai dormir em paz hoje, essa noite, querido ouvinte. O Salmo 3, verso 5, que diz: deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta, é o paralelo do verso 8. Davi dorme protegido, Salmo 3, verso 3, parte A. Porém, Tu, Senhor, és o meu escudo. E Davi também dorme em paz. Paz aqui não é a ausência de aflições, mas a presença de Deus. Jesus disse em João 16:33: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, indicando que sempre teremos aflições. Mas Jesus deixou a sua palavra dizendo: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz, indicando que nele encontramos a paz. Os cristãos, em meio às aflições, podem desfrutar da paz de Cristo. Eu vejo Davi no Salmo 3, verso 5, acordando confiante em Deus, e durante o seu dia, essa confiança não é abalada. E ao chegar à noite, essa confiança permanece inabalável em Deus, ao ponto dele dizer no verso 8, em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Isso me faz lembrar do Salmo 125, verso 1. Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Se acordarmos confiantes em nós mesmos, qualquer coisinha que aconteceu durante o dia já nos deixa triste, nos abala. Mas se acordarmos confiantes em Deus, nada nos abalará. Davi acorda confiante e permanece confiante até na hora de dormir.
uma vez que Deus é meu escudo e me protege, é tudo que há de bom em mim, é a fonte da minha alegria, é a minha salvação, é o Senhor da minha vida, não tem outra. Em paz me deito, eu não fico ansioso, preocupado, com medo quando vou dormir, eu não fico rolando para um lado e para o outro na cama. Em paz me deito, nos braços de Deus me deitarei. E outra coisa, logo pego no sono. Querido ouvinte, você não precisa assistir vídeos no TikTok para poder vir o sono e dormir. Você não precisa assistir filmes, séries ou ficar nas redes sociais para vir o sono. Em paz me deito e logo pego no sono. É de forma imediata. Eu deito e durmo, mas tem uma razão para isso. Tem um motivo, tem um porquê. Finalzinho do verso 8. Porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Eu acordo confiante em Deus e permaneço confiante em Deus até dormir, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro, só Tu me fazes habitar em segurança, só Tu é a minha proteção. Eu estou sendo perseguido, eu estou cercado, estão falando mal de mim e tramando mal contra a minha vida, mas isso não influencia no meu sono, isso não influencia na minha confiança em Deus. Davi pode dormir em paz, sossegado imediatamente, porque ele entregou tudo a Deus. Querido ouvinte, não deixe as aflições, angústias, situações difíceis influenciar o seu sono, fazer você perder noites de sono e, principalmente, não deixe que isso prejudique e tire a sua confiança em Deus. Aprenda a descansar, entregar e confiar no Senhor. Só estamos vivos, só estamos de pé porque o Senhor quer. Então, entrega tudo a Deus. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. E para finalizar, eu quero fazer algumas aplicações finais. A mensagem central do Salmo é permanecer confiante em Deus em meio às múltiplas aflições. Pela manhã, Salmo 3, Davi estava confiante. Ao findar do dia, permaneceu inabalável, Salmo 4. O grande chamado do Salmo 4 não é confiar, mas permanecer confiante. Mas, querido ouvinte, como permanecer confiante? Primeiro, devemos orar ao levantar. Salmo 3, verso 5. Davi acorda e ora. E devemos orar também ao deitar. Salmo 4, verso 8. Isso nos proporciona uma boa manutenção da fé em Deus, porque Ele nos ouve. Salmo 4, verso 3, parte B, como vimos, e nos conforta com alegria, paz e proteção. Versos 7 e 8. E também nos traz alívio. Verso 1, parte B. E segundo, devemos orar com base na misericórdia de Deus, seu amor leal. E terceiro, devemos orar compreendendo que Deus nos pôs à parte como escolhido para termos comunhão com Ele, para si, e através desse relacionamento estreito, obtermos resposta de oração. Que possamos acordar, viver e dormir confiando em Deus.